boa noite a todos. É um prazer recebê-los a todos, os encarnados, os desencarnados também. E hoje, com a nossa palestrante, uma pessoa bastante especial, aí a Fátima Agra, que é do Centro SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, lá no Recreio, Rio de Janeiro, Brasil, né? Ela vai nos trazer hoje uma interpretação sobre o homem de bem, que vem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes dela começar propriamente dito, antes de eu passar a palavra para ela, vamos fazer uma prece, né? Vamos trazer a nossa consciência do nosso ambiente externo para dentro de nós mesmos, né? Chegando ao nosso ser, ao nosso espírito. Agradecendo, primeiramente, a palestrante, aos nossos anjos guardiões, aos nossos amparadores da casa, aos nossos coordenadores do trabalho espiritual, da parte espiritual, a todos os que estão aqui também presentes através do nosso canal. E vamos trazendo o nosso mais profundo ser, essa parte, essa vibração que nós temos do Pai. E junto vamos vibrando na mesma vibração, para que nós, através dessas energias, possamos irradiar uma comunicação entre nós, distantes, mas ligados pelo mesmo objetivo. Vamos trazendo a nossa vontade de abrirmos o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para o que nós vamos ouvir, palestrante, do que nós vamos ser intuídos, do que nós vamos pensar. Que todas essas energias possam ser transformadas através das palavras em energias e elas possam nos enriquecer, transformarmos nós em pessoas melhores. Assim, na nossa parte, transformaremos o nosso ambiente de meio em um lugar melhor também. E assim nós seremos mais felizes, nós e quem estiver ao nosso lado, que esse é o que o Pai deseja para nós. Que nós possamos ter uma boa reunião e que a nossa palestrante seja abençoada e iluminada para nos trazer boas mensagens. Que assim seja. Obrigada, Antônio. Eu pus você no mudo. Obrigada. Desculpa. Não tem problema. Muito obrigada, Antônio. Obrigada, Elza, assim, a todas as pessoas aqui presentes. Uma ótima noite a todos. É uma alegria enorme a gente poder estar aqui reunido, né, através desse meio tecnológico que nos possibilitou essa aproximação de corações, né, que tanto nos tem feito bem, principalmente nesse período mais difícil da nossa caminhada aqui no planeta Terra, e para que a gente jamais esqueça que é o coração que nos liga, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade tecnológica que nos traz aqui tão para perto, vocês estão tão longe fisicamente de nós aqui, mas o amor, né, em nome de Jesus, nos liga. Então, muita gratidão por estar aqui na noite de hoje, por estar fazendo parte desse grupo, que é um grupo pioneiro, que está levando a palavra de Jesus para esse solo americano, e também em nome da nossa querida casa de Maria Angélica, o SEMA, né, que é a nossa casa mestre aqui, a gente agradece essa oportunidade de poder estar juntos. E como disse o Antônio, hoje a gente vai falar de um capítulo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, e o item 3, que fala do homem de bem. E por que eu escolhi essa opção do homem de bem, de falar sobre o homem de bem, né? Na verdade, Mas não fui eu que botei no mudo, não. Tudo bem. Tá ok agora? Tá? Ok. Eu sempre peço ajuda para a espiritualidade quando assim, a gente tem a liberdade de escolher o tema, e acho que foi a Elza, não sei, que me perguntou sobre qual seria o tema que era para colocar no cartaz, enfim, e aí eu falei assim, eu estou em dúvida. Aí à noite eu sempre peço para o meu mentor para me auxiliar e a pensar, e eu sonhei mesmo em desdobramento, e ele disse assim, olha, você tem que falar do capítulo 17. E aí, assim, foi imediato. Quando eu acordei, foi a primeira coisa que veio em mente.
E aí você vai entendendo, quando está preparando o estudo, o porquê dessa escolha, né? E, coincidentemente, hoje, quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro, vários centros espíritas têm palestras, né? Dia de palestras em centros espíritas. E lá no nosso, lá no SEMA, hoje, eu não tive como assistir, porque é no mesmo horário, mas eu fui lá olhar e era o Homem de Bem também. Então, assim, qual é a necessidade, né, que a espiritualidade tem nesse momento de que a gente aprofunde mais nesse estudo? No meu entender, é porque a gente está muito desacreditado no próprio ser humano, né? No homem, no bem, na possibilidade de que o bem exista, em função de tudo isso que a gente passou da pandemia, ainda estamos passando aqui no Brasil com mais intensidade do que aí, agora, né? Ainda, mas é preciso que a gente nunca esqueça qual é a nossa meta, né? É chegarmos à perfeição. Então, a gente pode conduzir esse estudo de duas maneiras. Ou a gente exemplifica alguns homens de bem que a gente conhece, que Deus sempre nos presenteia com missionários para nos lembrar das nossas obrigações, para nos lembrar sobre a nossa caminhada, falar das ações deles, dos sentimentos, ou então a gente já olhar para esse estudo o que eu já tenho, né? Cada um de nós, o que cada um de nós já tem de homem de bem dentro, né? E começar a comparar e clarear essa ideia para saber o que a gente ainda precisa melhorar e precisa avançar. Então, eu optei por essa parte da gente trabalhar dentro de cada um de nós. Não que a gente não deva ver os exemplos maravilhosos que existem por aí. É claro, existem vários, mas nesse momento vamos tentar olhar mesmo para dentro de cada um de nós, né? Perceber o que a gente já conquistou, o que a gente ainda falta nessa caminhada fazer, né? E ver como eu preciso fazer para melhorar. Essa é a parte importante. Então, para que não fique assim muito decepcionante, porque quando a gente pega essa lista aqui, ela é muito grande das qualidades, né? A gente vai tentar entender por que a gente ainda está tão distante dessa perfeição relativa, né? que é dita aqui. Vamos falar de nós aqui, né? Será que a gente já atingiu 1%, pelo menos, que seja, dessas qualidades todas que estão reunidas aqui? A gente vai fazer essa pergunta internamente para cada um de nós a partir de hoje, quando nós começarmos a entrar em contato mais vezes com esse estudo. Por enquanto, a gente guarda essas respostas, né? Porque a gente pode até achar, não, eu sou uma pessoa do bem, eu procuro fazer o bem o máximo possível. Mas vamos guardar isso nesse momento, e aí, no final, quando a gente abrir aí para as perguntas, a gente pode discutir um pouquinho mais. Só que esse estudo ele não começa no Evangelho. Na verdade, esse estudo começa no Livro dos Espíritos, numa única questão, que é a 918, aonde Kardec pergunta para os espíritos, que é intitulado Caracteres do Homem de Bem, que fala da perfeição moral, e aí eu vou dar um pulinho lá no Livro dos Espíritos para a gente entender. E a pergunta é a seguinte: através de quais sinais se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, tornar um homem melhor, um espírito mais elevado e mais puro. Quais os sinais? E os espíritos responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Bom, será que eu me enquadro nisso? Pode ser até que eu considere que sim, né? Porque, afinal de contas, eu já acredito na vida futura, eu pelo menos penso que eu compreendo o que seja a vida futura. Então, eu falo assim, bom, parte disso sim, eu compreendo a vida espiritual, já estudei, eu acredito que na imortalidade da alma, mas será que em todos os atos eu pratico a lei de Deus? Então, essa é uma pergunta
que nesse estudo ela é muito interessante, porque quando a gente for linkando todos os itens aqui, a gente já vai ver que algumas conquistas nós já conseguimos, mas outras ainda estão muito distantes de nós. Então, a balança ainda está bem, né, bem dividida, na verdade, porque a gente ainda não conseguiu avançar. E aí o Kardec, né, logo em seguida a pergunta é pequena, a resposta é pequena, e Kardec faz uma nota onde ele enumera mais ou menos umas 10 questões, dando uma prévia do que vai ser realmente o estudo lá no Evangelho. E aí ele fala assim: verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Bom, aí é que a gente começa a analisar nós mesmos, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que a doutrina não é para ninguém, a doutrina é para nós. Todo ensinamento que vem da doutrina para a gente, ele é para o nosso aprendizado. Sabe aquela coisa assim que a gente às vezes assiste uma palestra e fala assim: nossa, mas eu queria tanto que meu marido tivesse nessa palestra, que ele tivesse ouvido. Não é para ele, é para mim, entendeu? Sempre é para a gente. Quando a gente identifica alguma coisa que seria bom que o outro tivesse ouvido, na verdade é porque aquilo nos tocou, aquilo mexeu. Então a gente tem sempre que olhar, né, para nós. É claro que os exemplos, como eu falei no começo, que a gente podia conduzir esse estudo através de exemplos de Francisco de Assis e tantos outros missionários, Chico Xavier e tudo, através da vida deles, da história da vida deles, mas os exemplos são bons, sim, principalmente para a gente entender que é possível a gente avançar, que é possível sermos melhores, que é possível estar nesse mundo e também sermos espíritos melhores, né? Mas vamos lá. Então, a resposta deles é assim: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida, né? E pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua pureza. Quem conhece toda a lei de justiça, de amor e caridade, né? Pode ser até que a gente já tenha estudado e já tenha tido contato e tenha conhecimento, e pode pensar assim: eu conheço, mas eu já pratico? Porque para praticar a gente tem que conhecer. Quando ele fala assim, em toda a sua pureza, ele não quer dizer nada mais do que em toda a sua essência, em toda a sua profundidade. Então, a gente conhece, ótimo, palmas para nós, porque a gente já teve contato com isso. Mas a gente entende a essência toda? Bom, então a gente vai lá agora para o Evangelho, né? Pulando um pouquinho aqui, aonde a gente tem o começo desses itens aqui. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Bom, falamos disso. E aí, claro, nós não vamos ter tempo de falar sobre todas as coisas, todos esses itens que estão aqui, então eu preferi marcar alguns dos quais são, ou pelo menos eu percebi, que são mais dificultosos para nós, enquanto encarnados aqui no plano terreno. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima de todos os bens temporais. Bom, esse foi o primeiro que eu marquei. Mas a primeira coisa que a gente precisa até fazer antes de começar praticando todos esses caracteres do homem de bem é saber, constatar que eu ainda não sou um homem de bem. Isso é muito importante na sua plenitude. Então, vamos lá. Tem fé no futuro, mas razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Será que a gente faz isso? Será que toda a nossa preocupação, toda a nossa aflição, toda a nossa agonia, enquanto estamos encarnados, são por razões espirituais? Se a gente começar a observar a nossa vida, o que tira o nosso equilíbrio, normalmente? É dinheiro, é trabalho, é relacionamento. São coisas que são
que são temporais. Então, assim, de cara, a gente pega esse primeiro item aqui, tem fé no futuro. Ok, beleza, temos fé no futuro. Mas ainda não conseguimos colocar os nossos bens espirituais acima dos bens temporais. Então você só vai me dar má notícia? Não. Esse estudo ele tem boas notícias e más notícias. A má notícia é que a gente ainda não é um espírito perfeito, está bem longe de conseguir, mas é muito bom que a gente saia da ilusão, porque às vezes a gente acha assim, eu sou uma pessoa muito boa. Oi, Evalda. Então, às vezes a gente acha assim, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, né? E aí, com isso, a gente se ilude que a gente já é bom, né? Que a gente já é um homem de bem. Então, a notícia ruim é essa, olha, nós não somos. Mas, por outro lado, a notícia boa é que a gente fica sabendo que eu ainda tenho muita coisa para aprender e ainda tenho uma estrada muito grande e eu posso traçar uma meta. Então, isso é tão importante, eu saber que eu tenho a chance e a possibilidade de traçar uma meta, um caminho para eu seguir. Então, eu vou vendo assim... Peraí, sim, eu anotei, eu fiz uma anotação aqui que era para não esquecer. O que a gente pode traçar nessa nossa programação? Quais são as nossas dificuldades maiores? Quais são aquelas que a gente empaca sempre? Isso é uma coisa que a gente tem que observar, porque quando a gente não tem um entendimento perfeito sobre as coisas que vão acontecendo conosco, elas se repetem, repete. Vocês querem ver, por exemplo, eu perdoo, mas desde que aquela pessoa não fale mais comigo ou não conviva comigo. O que é isso? O que está oculto atrás disso? Eu tentei ter um ato de perdão, mas eu não compreendo que o que me impede o perdão na sua plenitude é o meu orgulho. Porque, na verdade, eu não quero ter que conviver com aquela pessoa e que aquilo me afronta. E por que afronta? Como diz Emmanuel, o tamanho da ofensa é o tamanho do meu orgulho. Então, quando eu começo a ter o entendimento sobre aquela questão, aí eu já olho assim, então eu não entendi direito o que é perdão, mas que para eu poder perdoar, que é uma coisa que eu já quero fazer, eu preciso trabalhar o meu orgulho. Então, esse entendimento, essa é a grande diferença desse estudo entre estudar, entre ler, estudar, entender e interiorizar, né? Que é preciso, cada item desse, a gente interiorizar, para que a gente possa ter realmente condições de traçar essa meta. Mas, de vez em quando, a gente até ouve assim na doutrina espírita, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e nós estamos fadados à perfeição relativa, né? Nós estamos destinados à perfeição relativa, né? Claro, perfeição é só o Pai, né? Isso é um determinismo da lei, ok. Mas, no nosso patamar evolutivo, esse entendimento muitas vezes nos leva a ficar acomodados. Se uma hora a coisa vai, então eu vou deixando, né, a vida me levar e eu vou aprender. Se eu não perdoar nessa vida, na próxima eu perdoo, né? Se eu não resolver nessa, na próxima eu vou, mas vai ter uma hora que eu vou conseguir mesmo. Só que isso é o pleno desentendimento da lei de Deus, porque nada na lei de Deus ele é sem um esforço, ele acontece sem um esforço da nossa parte. E quando a gente fala esforço, e os espíritos nos dizem, né, que as nossas palavras são pobres, e são mesmo, porque a gente sempre associa esforço a alguma coisa exaustiva, cansativa. E, na verdade, o esforço que ele quer dizer aqui assim, é o nosso desejo, a nossa vontade de mudar. Então, vai ter algum trabalho. Mas, por exemplo, quando a gente quer alguma coisa muito boa para nós, a gente trabalha para que aquela coisa aconteça. Então, a gente precisa trabalhar para que a gente melhore também, para que a gente tenha uma condição melhor. E vai exigir de cada um de nós
esse esforço, esse movimento real, né? Então a gente tem que ser sincero conosco. Eu quero realmente, eu quero aprender a perdoar. Se eu quero aprender a perdoar, eu tenho que deixar o meu orgulho de lado. Porque se eu não deixar meu orgulho de lado, eu não vou conseguir perdoar ninguém. Então vamos lá. Por exemplo, esse item primeiro aqui, o verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, amor e caridade. A gente acha que a gente já entende um pouco sobre justiça, né? A gente tem um sentido de justiça, e eu nem vou falar justiça, né, legal, a lei dos homens, não. Nosso sentido de justiça. Se a gente olhar a situação do nosso planeta nesse momento, mais particularmente do nosso país aqui, ou talvez de vocês aí nos Estados Unidos, que também recebem as notícias do que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente vai taxando assim, né, que a gente percebe que existem muitas coisas erradas, que tem muitas coisas, dificuldade, e o nosso senso de justiça, que ainda é muito deficitário, mas a gente tem, ele é imediatamente ativado e a gente começa a apontar: isso é injusto, isso não é certo, isso está acontecendo. E a nossa solução para essa justiça sempre será o que o outro tem que ser punido. É sempre um sentido de punição. Falta a lei, a gente reclama, a gente fala, falta o cumprimento da lei, tem que colocar todo mundo na cadeia, A, B ou C, os que são pró, os que são contra. Enfim, a gente acha que esse senso de justiça, o que a gente quer realmente no nosso íntimo é punir. Mas aí a gente vai vendo que existe um Deus. Aí a gente pega e terceiriza, né? A gente vai e fala assim, não, se a lei dos homens não pegar, Deus vai pegar, né? A lei da lei de Deus, né? Então a gente se adora da lei de Deus, sem entender muito bem, e vai e empurra para ele, não, daquela não escapa. E aí a gente programa uma encarnação para essas pessoas, a próxima encarnação, quando a gente fala assim, vocês vão ver, na próxima encarnação eles vão voltar, vão nascer tudo lá na África, como se nascer na África fosse uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. E se né, se hoje existe fome e miséria, é porque a gente não tem olhos para aquilo lá. Ou a gente quer manter aquilo lá para que a gente possa ter um local para mandar esses espíritos que a gente não gosta, né? Então a gente vai né? Além de entregar a Deus, a gente ainda traça a encarnação futura desse povo todo que a gente acha que está sendo injusto conosco, né? Então, esse é o nosso sentido de justiça, né? Com o objetivo principal de fazer com que eles paguem, né? Paguem isso que supostamente está sendo feito a nós e que a gente já tem um discernimento, somos seres pensantes, já entendendo, sabemos que está errado, mas a gente já julga e já dá a sentença do pagamento. Vai todo mundo nascer na África, né? Mas aí, se a gente analisar a lei de justiça, de amor e de caridade, e a gente somar a essa justiça que a gente entende desse jeito, amor e caridade, a gente vai pensar assim, bom, espera aí, mas a gente não colhe o que a gente planta? Ok, sim. A gente não vai ter que pagar o que a gente fizer de errado? Vai. Mas a gente tem que pensar também o quê? Né? Na lei de Deus, né? na essência da lei de Deus, existe um entendimento ou atenuante de que, se essas pessoas fazem essas coisas, elas fazem porque elas ainda não conhecem a lei, ou, se conhecem, não sabem como praticá-la, ou praticam de uma forma equivocada. Então, da mesma forma que nós, muitas vezes, chegamos para Deus falando assim, meu Deus, meu Pai de amor e bondade, tenha piedade desse teu filho, esse espírito ignorante que ainda está aqui pedindo o teu perdão, eu preciso que o Senhor me ajude, eu ainda não compreendo. Da mesma forma que a gente se dirige ao Pai, né, essa compaixão também tem que ser direcionada para esses irmãos. Então, essa construção de justiça, amor e caridade, né, porque a compaixão é uma caridade, a gente ainda não consegue juntar todo.
porque o nosso senso de justiça não é perfeito. A gente ainda está muito voltado para o que o outro faz. E ainda tem uma outra questão. Muitas vezes, a gente condena alguém, mas pode ser até que essa pessoa ou esse conjunto de pessoas esteja realmente mais equivocado, talvez esteja numa condição inferior, né, na escala evolutiva, ainda não tenha tido, talvez, eu digo talvez porque muitas vezes nós não estamos naquela situação. Vocês querem ver? Há uns 2 anos atrás, eu peguei um táxi aqui no Rio e estava passando o rádio estava ligado e estava dando notícias. Eu acho que era sobre o aumento de salário dos congressistas, ou alguma coisa do tipo, assim, que causava uma indignação grande, que causa sempre uma indignação em qualquer parte do mundo, né? E aí o motorista muito indignado e falando que aquilo era uma roubalheira, que aquilo não podia mais continuar e tal, que eles tinham que ser punidos. Aí, num dado momento, e eu ouvindo, e aí, num dado momento, ele virou e falou assim: eu não tenho essa sorte. Aí eu falei: opa, peraí. Eu falei: como? Aí eu estava quieta, né? Mas eu falei assim: como? Aí ele disse assim: eu não tenho essa sorte, porque se eu estivesse lá, aí eu queria ver, porque eu ia pegar esse dinheiro, aí eu ia me dar bem. Aí eu falei assim: o senhor está prestando atenção no que o senhor está dizendo? Porque é isso que a gente faz. A gente condena o outro, mas se a gente estiver naquela situação, será que a gente não vai fazer igual ou pior? Será que a gente, naquele contexto todo, com toda aquela facilidade, com todo aquele arranjo ali, com tudo aquilo, com toda aquela sedução, a gente não vai agir da mesma maneira? Então, o que a espiritualidade traz, né, de ensinamento com essa adição de amor e caridade na lei de justiça, nada mais é do que uma programação para que a gente possa entender, né, que todos nós vamos sempre ter uma outra chance para entender. E, às vezes, a chance está justamente em nos colocar no local onde é mais perigoso para nós, onde é mais difícil para nós, onde a gente provavelmente vai ceder. E é assim mesmo, porque o mundo de provas e expiações, não é? A gente acaba sempre olhando que é uma expiação e a gente esquece que é prova. E o que é prova? É a gente ser testado naquilo que a gente acha que sabe, né? A gente estava falando aqui antes, no comecinho, sobre uma prova que vocês aí nos Estados Unidos têm que fazer para ganhar a cidadania, né? Que são não sei quantas questões e tal que tem que responder. Então, a gente é testado o tempo todo. E a gente é colocado aqui, nas situações em que nós vivenciamos, para que a gente possa perceber, não é para o outro perceber, é se nós mesmos percebemos, se nós estamos conseguindo vencer as nossas más tendências, né? Da mesma, o pai, ele quer que a gente aprenda, ele não quer que a gente seja castigado. É igual como nós fazemos com os nossos filhos, né? A gente ensina, a gente fala, a gente repete 1000 vezes, porque a gente quer, na verdade, é que eles aprendam. Nenhum pai gosta que o filho seja castigado. Às vezes a gente precisa colocar mesmo um castigo, subtrair determinadas coisas de uma criança mais resistente, como de um espírito mais resistente, que nós somos muitas vezes adultos, e nós somos subtraídos muitas vezes de coisas, das coisas do mundo, porque se a gente não entende, a gente é tirado mesmo. Então é isso, né? É parar e olhar. Então, quais são os nossos sentimentos quando a gente deseja que alguém seja punido? Né? É importante a gente pensar sobre isso, que vem aquele desejo, aquele sentido de justiça, né, da espada que a gente ainda tem, né, de fazer a justiça, né? Fulano foi preso, fulano foi não sei o quê, aconteceu a justiça e tal. Qual é o sentimento que a gente tem? É que aquela pessoa, a partir daquele momento, possa ter a chance de aprender e se melhorar, ou simplesmente que ele seja castigado?
Isso é autoconhecimento, é alguma coisa que a gente precisa ter para nós. Lá no nosso grupo de trabalho, um dos nossos grupos de trabalho, lá no SEMA, a gente trabalha com dependentes, né, e com familiares acometidos por dependência, né, que a gente sabe que quando alguém é dependente, toda a família adoece junto, né? E a gente tem muito, a gente trabalha muito orar pelas mães. Mãe, quando a gente fala mãe, né, porque acaba sempre sendo uma parte mais sensível, mas mães e pais daqueles que nos causam tantos problemas, né? Porque você imagina, né, a mãe de um assassino, como é que se sente essa mãe? A mãe de um estuprador, a mãe de um político que vilipendiou, que roubou, que tirou, né? Nesse momento aí da pandemia, vimos tantas situações de desvios. Como é que será que uma mãe, esteja ela encarnada, e principalmente se ela estiver desencarnada, ela olha, né, com um entendimento maior essa atitude do filho? Então, que a gente possa orar e olhar muito. Então, quando a gente entende que cada um está colocado no lugar onde vai ser provado, né, a nossa situação, o nosso olhar vai mudando um pouco. E por que a gente tem Jesus como nosso modelo e guia? Né? Que também está lá, que é o nosso modelo e guia. Kardec perguntou, e os espíritos responderam, Jesus. Por quê? Porque Jesus, é para que a gente pergunte assim, na hora da dúvida, o que Jesus faria? A gente usou uma vez esse tema, o que Jesus faria, até num seminário que nós promovemos lá no Encontro de Jesus, na nossa casa, e a gente distribuiu uns imãzinhos de geladeira com essas 3 letras, o que, J, F, né? O que Jesus faria, para colocar em tudo que é lugar. Porque às vezes a gente está diante de uma situação, Jesus tinha pleno entendimento da lei. Então, e se a gente perguntar como a gente é feito de essência divina, se a gente perguntar o que Jesus faria, a gente vai ter a resposta. Porque às vezes esse primeiro movimento, quando a gente acusa alguém, né, que a gente aponta para alguém, vamos parar e pensar o que Jesus faria nessa situação, né? Então, quando ele fala, o exemplo que ele deu lá no Gólgota, né? Quando ele foi crucificado, que ele entrou em contato com o Pai e pediu para que o Pai nos perdoasse porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo, e eu falo nós porque todos nós, de alguma forma, estávamos ali, né? Presentes como espíritos. Então, ele pedia, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque ele tinha o entendimento, ele tem espírito, um puro entendimento perfeito e profundo da lei e da essência da lei. E ele sabia que aquele horror que nós fizemos, apedrejar, crucificar, tudo aquilo que a gente fazia e ainda faz, é por absoluto falta de conhecimento da essência. Às vezes a gente conhece a lei, mas a gente não interioriza a lei, né? Então ele pede para que o Pai tenha perdão por nós, porque não dá para a gente exigir mais do que aquilo que a gente é capaz de compreender, né? Então, a gente vai voltando aqui no nosso estudo e a gente vai olhando uns outros pontos aqui. O homem de bem é o que sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, a gente falou isso, e isso a gente já tem conhecimento, já tem entendimento, já sabe, que é tudo prova e expiações, mas, aí olha lá, e as aceita sem murmurar. Aí é que complica, né? Como que a gente aceita sem murmurar? Qual de nós não reclama? Né? Então, quando a gente olha esse item daqui, né, como eu falei, eu escolhi só alguns, a gente percebe assim, que a gente tem que começar de trás para diante aqui nesse. Primeiro, tem que parar de reclamar. Né? Esse é a maior dificuldade nesse item aqui. Eu preciso parar de reclamar. Porque se eu já sei que tudo é uma situação de expiação e tudo é uma situação de prova, eu estou reclamando por quê? Né? Se aquilo foi colocado para que eu possa avançar. Então, eu tenho que trabalhar. E uma das formas que nos auxilia a não reclamar, e é difícil para caramba, mas uma das formas que a gente pode usar é a gratidão.
Se a gente começar a ser grato por absolutamente tudo que é bom, o mesmo aquilo que a gente já tem, então vamos acordar. Acordei hoje, eu hoje tenho mais um dia para viver, eu sou grato pelo meu dia. Ah, eu tenho possibilidade de me locomover, eu sou grata por isso. Eu tenho a minha casa, eu tenho as mínimas coisas. A água que eu pego e bebo, né, no meu copo aqui, ela veio de uma forma, né, ela é uma água encanada, é uma água limpa. Quantos, né, lá na África que a gente falou, não tem essa água? Né? Então, a gente tem várias coisas. Então, em todos os movimentos, em todas as coisas, na hora que a gente vai se alimentar, na hora que a gente tem a possibilidade de se comunicar, vamos ser gratos. Isso, a gratidão nos tira da zona da reclamação. Então, essa é uma possibilidade. A outra, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, o homem de bem faz o bem pelo bem. Ok, todos nós aqui, né, todos aqueles que já abraçaram a doutrina espírita ou que vêm de uma outra condição religiosa, mais de um outro conhecimento religioso, mas que é cristão e que entende isso, a gente já sabe que a gente tem que fazer o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Só que aí vem a segunda parte. Retribui o mal com o bem, ok? Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Será que nós estamos sacrificando os nossos interesses? Mas para eu saber se eu estou sacrificando os meus interesses, eu preciso entender quais são os meus interesses. Aí, Jesus falou o quê? Aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Eu preciso saber aonde está o meu tesouro. O que é importante para mim? O que me move? O que me faz eu acordar todos os dias de manhã e ir à luta, ir ao trabalho, ou ir ao estudo, ou o que for? O que me move? Porque se eu estiver usando a doutrina espírita e a ação do bem só para a ação do bem, só para eu fazer bonitinho, só para eu achar que isso está melhorando, quando eu bater nessa segunda parte aqui, não vai adiantar. Todo bem que eu tiver feito, claro que todo bem é aproveitado, mas não vai fazer com que eu mude de patamar, não vai fazer com que eu avance, não tem como. Então, fazer o bem pelo bem, façamos o bem pelo bem, mas vamos procurar, né, não esperar nenhuma recompensa. Porque às vezes a gente faz o bem pelo bem, acredita que não está, mas quando aquela pessoa passa pela gente e vira as costas e não fala com a gente já fica incomodado. Olha lá o tal do orgulho que nos deixa, né, nessas situações difíceis. Aí tem uma outra aqui. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque todos os homens vê irmãos seus. O que a gente falou lá daquele pessoal que a gente quer, né, condenar, que a gente quer mandar para a África, lá na próxima encarnação? Né? Então, eu não estou conseguindo fazer. Eu sou bom, eu faço bem, eu sou benevolente, mas com os meus, né? Com aqueles que me agradam, que me fazem bem, né? Com aqueles que produzem as guerras, com aqueles que são antagonistas das minhas posições, né, ideológicas, com aqueles com os quais eu não concordo, com aqueles que ainda se encontram na ignorância, aqueles que ainda praticam o mal, eu não sou benevolente. Para eles, né, que eles nasçam lá na próxima encarnação na África, né? Esse é o nosso desejo. Então, a gente precisa entender sobre benevolência, um pouco mais na sua profundidade. E aí, a outra aqui. Não alimenta o ódio, o rancor, nem desejo de vingança. Bom, aí a gente para e pensa assim, eu não tenho ódio, não tenho rancor, não guardo nada dentro de mim, né, desde que a pessoa fique lá longe, né? Enfim, desde que fique bem distante, né? Assim, mas eu não guardo rancor nenhum. E, como é que ele colocou aqui? No alimento ódio, rancor, nem desejo de vingança. Bom, quando eu desejo no meu íntimo que a mão de Deus
caia sobre aquela pessoa e ela pague com algum castigo divino, digamos assim, né? A lei de Deus vai ser cumprida, eu estou me vingando no meu íntimo. Então, é sutil esse desejo de vingança que muitas vezes a gente pensa que ele é só eu me vingar pessoalmente. Mas ele é muito mais profundo. Toda vez que eu imputo a Deus a justiça, que seja feita a justiça em nome de Deus, eu estou acendendo ou reacendendo dentro de mim esse sentimento de vingança, que é uma coisa muito ruim, porque isso vai me deixar, mais uma vez, no mesmo local que eu estou. Não vou conseguir avançar. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Ou seja, o que Jesus falou, né? Que nós amemos uns aos outros e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso me amar. Aí talvez esteja a chave de uma série de coisas de eu não conseguir amar o meu próximo com todas as suas dificuldades, com todos os seus defeitos, porque eu vejo no outro aquilo que ainda me incomoda. Então, eu não consigo perdoar porque eu não consegui perdoar a mim mesmo. Então, o tempo inteiro a gente vai vendo nesse correr desse estudo que a necessidade do autoconhecimento, da percepção clara, lúcida de quem eu sou, do que eu ainda sinto, daquilo que eu ainda desejo para o meu próximo, ela é muito forte. É indulgente para as fraquezas alheias. Será que a gente é indulgente com as fraquezas alheias? Será que a gente é indulgente quando a gente encontra alguém que não tem uma capacidade intelectual que a gente julga igual à nossa? Né? A gente se irrita muito com a mulher do telemarketing, né? Que nos liga no telefone, ou quando a gente quer fazer uma solicitação e a pessoa não entende o que a gente está falando, e a gente fica muito irritado com isso. Então, tem essas sutilezas, e isso é falta de indulgência. Porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atira-se a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Porque mais adiante eu não serei indulgente com aquele meu irmão, mas vai chegar à noite, na hora que eu botar minha cabecinha no travesseiro e fizer a minha prece, eu vou pedir: Senhor, seja indulgente para comigo, com as minhas dificuldades. Tem uma prece do Chico que é muito linda, que ele fala assim, que eu preciso da indulgência dos outros, assim como os outros... Não, que eu preciso da... Peraí, como é que é? Preciso do perdão dos outros, assim, que eu preciso perdoar os outros, assim como eu preciso do entendimento deles para as minhas próprias dificuldades. Então, isso é muito forte, porque eu preciso do entendimento de todo mundo para as minhas dificuldades. E preciso mesmo. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Bom, estudar, a gente está até fazendo isso, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Será que a gente já está trabalhando para a gente mudar incessantemente? Né? Porque trabalhar a gente já está, estudando a gente já está, incessantemente. É muito legal, porque a doutrina espírita ela não deixa nenhuma margem, é incessantemente, é o tempo todo, sempre, incessantemente, quer dizer, o tempo todo sem parar, né? 24 horas por dia. Como lá no comecinho ele fala, né? É o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É aquele que, como diz aqui no Livro dos Espíritos, quando todos os atos da sua vida representam a lei, ou seja, todos os atos, incessantemente. Então, é o tempo todo. É o tempo todo. E isso a gente ainda não consegue. Mas vamos lá. Usa e não abusa dos bens que lhe são concedidos. Olha, aí essa é uma discussão longa, dá para fazer um encontro só sobre isso, né? Porque a gente sempre que ouve falar dos bens que nos são concedidos, a gente já pensa logo no carro, na casa, no emprego, né? Não, mas eu aplico bem meu dinheiro, eu ajudo aos pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, e a gente esquece, né,
dos bens que nós recebemos, das possibilidades que nós recebemos, dos talentos que nós recebemos quando viemos aqui nessa experiência de carnal. E são muitos, não são poucos, não. E mesmo assim a gente vê, eu estava fazendo uma pesquisa, qual é o primeiro, em escala, na justiça, qual é o crime de maior amplitude que a gente tem aqui no Brasil, e é a droga, né? A droga é uma invasão muito grande, então a maior quantidade de pessoas, de crimes, estão relacionados à drogadição, que nada mais é do que um contraponto da vida que nos é dada, porque toda vez que a gente se droga com alguma coisa, com alguma substância, com alguma dependência, a gente está abrindo mão desse nosso bem maior, que é a vida. Então, a gente vê que a nossa sociedade ainda abre mão, ou seja, aplica muito mal a esse bem que nos é concedido. O segundo são os roubos, que é exatamente o contrário à solidariedade. E, em terceiro, é violência, a violência principalmente sexual, que é contrário ao respeito, que é alguma coisa que nos é dado também, e que a gente precisa ter pelo próximo, porque a gente quer ser respeitado. Essa é uma coisa que, em primeiro lugar, eu quero ser respeitado. Mas a gente respeita. Então, a gente vai vendo que a sociedade onde a gente está inserido, ela nada mais é do que um reflexo daquilo que nós todos, de alguma forma, somos. Temos, né, aqueles pontos ali. E, finalmente, pulei aqui vários, tá, gente? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos dos seus semelhantes, dão as leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus. Então, todos, de novo, né, respeita todos os direitos. Ou seja, direito de escolha, direito das opções, direito à diversidade, a gente respeita. Né? A gente não consegue respeitar no trânsito, a gente ainda tem dificuldade com isso. A gente não respeita a fila. A gente viu isso agora na pandemia aí, o respeito ao outro, né? Usa máscara, não usa máscara, sai vai querendo encostar, quer aglomerar, enfim. A gente tem muita dificuldade ainda com essa relação a respeito ao próximo, né? E aí a gente pensa assim, nossa, como é difícil. Passa por essas 3 páginas aqui todas, essa lista gigantesca aqui, não conseguimos vencer nenhum, né? Porque a gente vence a primeira parte, não consegue a segunda, né? E aí dá um desânimo, mas aí ele fecha assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem do bem. Meu Deus do céu, ainda tem mais, ainda tem muito mais. Que qualidades, então? Por que não colocou logo aqui, então? Porque a gente não tem nem capacidade de entender. Porém, que é uma coisa boa, olha a parte boa, aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha e que todas as demais conduz. Então, a gente vai vendo o quê? Que é aquela situação do esforço. A gente precisa olhar esforço de uma outra forma, não mais como alguma coisa pesada, e sim como o desejo. Vamos pensar em alguma coisa que a gente faria qualquer coisa para ter ou para estar lá numa situação. Né? Ah, não, isso eu atravesso um deserto para fazer isso. Então, vamos nos mirar. Se a gente é capaz de fazer grandes movimentos para aquisição de determinados prazeres ou conquistas ou condições, a gente precisa começar a também nos esforçar para que a gente possa nos melhorar. Porque quando a gente tem um entendimento maior, e eu não estou falando isso por mim, não, porque eu não tenho nem um pouco. Ler e falar sobre isso daqui, em primeiro lugar, vai para mim, né? Vai para o meu íntimo. Mas é importante que a gente faça. É importante que todos vocês leiam esse capítulo. Aproveita o final de semana agora, que vem, né? Está aí meio chuvoso aqui para o pessoal do Brasil, mas para aí eu não sei como está o clima, então se está quente, se está bom para passear, pega o evangelhozinho, só esse pedacinho aqui, leva, para em algum lugar bacana e lê.
isso daqui, e olha para a natureza, medita sobre cada um desses itens. É importante. A gente precisa construir metas, a gente precisa achar procedimentos, porque se a gente olha isso tudo e fala, não consegui nada disso ainda na sua plenitude, e fica paralisado porque não conseguiu, não adiantou nada ter lido isso, não adiantou nada a gente ter estudado. A gente precisa de um método, a gente precisa de um caminho, a gente precisa de uma porta. E a gente tem esse manual. Esse manual é o Evangelho, que está aqui à nossa disposição e que a gente usa muito menos do que deveria. Porque toda vez que a gente tem dúvida de alguma coisa, se a gente abre o Evangelho e lê um pedacinho, aquela intuição vai vir para nós, de como a gente deve proceder. Ah, se vai dar certo, se aquilo vai solucionar o meu problema, não. Se fosse assim, né, seria ótimo. Não é questão de solucionar, é uma questão de eu entender de como que eu vou me posicionar diante daquela dificuldade. E não à toa, Kardec colocou o quê? Para nós que abraçamos a doutrina espírita, né? Para nós que nos posicionamos como espíritas, né? Ele colocou o quê? Imediatamente depois do homem de bem? Os bons espíritas. E aí vem uma coisa muito... Gente, me fala do tempo, por favor, que tá ok? Tá. Que eu não estou controlando aqui. Então, quando ele fala dos bons espíritas, é tão interessante porque, às vezes, as pessoas perguntam para a gente assim, você é espírita? E, né, às vezes a gente fica meio em cima do muro de falar se é espírita ou não é espírita, porque eu não sei aonde que está escrito que espírita tem que ser perfeito, porque a espírita não pode errar, porque a espírita não pode... porque aí alguém vira e fala, mas você, espírita, ainda faz isso? Então, assim, às vezes a gente se esconde nisso. Não, a gente tem que falar assim, sou espírita. Eu acredito na imortalidade na alma, eu acredito na reencarnação, eu entendo a reencarnação, eu entendo na individualidade do espírito, na comunicabilidade dos espíritos. Então, essa base me faz eu ser uma pessoa espírita. E, para isso, eu vou ser um bom espírita. E o que é o bom espírita? Aí o Kardec vem. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Então, a gente vai vendo o quê? Bem compreendido. Bom, a gente acha que bem compreendeu, né? Mas, e aí a gente fala assim, então vamos para o seguinte, mas sobretudo bem sentido. Não há como a gente sentir se a gente não exercitar, não experienciar. Porque sentir passa pela ação, não tem como, a gente tem que agir. Por isso que os espíritos juntaram as duas coisas. O espiritismo vai nos ajudar quando ele for bem compreendido, mas ele vai precisar da ação. Daí, a gente entender que não adianta só a gente ir na casa espírita e assistir palestra. É o primeiro passo? Maravilha. É um dos passos? Sim, a gente pode estudar. A gente pode ouvir palestra o dia inteiro. A gente pode ficar ouvindo prece o dia inteiro. A gente pode ler toda a obra de André Luiz, toda a obra de Emmanuel, toda a obra de Chico, toda a obra de Joana de Ângeles, tudo, tudo, tudo. Mas se a gente não colocar a mão na massa, nada daquilo que aparentemente está compreendido será sentido. Só quando a gente colocar a mão na massa. Tem 2 livros da Joana de Ângeles que eu gosto muito. Aliás, assim, eu gosto muito da obra da Joana. E ela, somente a parte psicológica dela, né, a série psicológica dela, porque ela nos traz para o autoconhecimento, que a gente já falou aqui, que é tão importante. Mas tem uma obra aqui, eu vou mostrar aqui, eu acho que fica ao contrário para vocês, não sei. É Liberta-te do Mal, de psicografia de Divaldo Franco, que é uma forma dela, ela vai trabalhando, mostrando para a gente que a gente precisa se libertar do mal, porque a gente ainda é muito apegado ao mal. A gente gosta de algumas coisas do mal. A gente ainda saboreia algumas coisas do mal. E a gente precisa se libertar para que a gente fique leve e que a gente possa seguir. Então, Liberta-te do Mal é uma obra que eu gosto de deixar aqui sempre indicado.
Tem a outra, Em Busca da Iluminação Interior, que essa é uma coisa que a gente busca mesmo, né, o tempo todo também. E aqui dentro desse livro do Busca da Iluminação Interior tem uma coisa assim, tem uma frasezinha que eu trouxe para vocês. Trabalhar o esforço íntimo, que a gente está falando de esforço, né? Trabalhar o esforço íntimo pelo aprimoramento moral, resolver-se por desmascarar a sombra e eliminá-la com a luz do conhecimento lúcido, ou seja, lucidez, são os mecanismos saudáveis para os resultados terapêuticos almejados. Né? Então, a gente vai precisar ser lúcido com nós mesmos, ser lúcidos com a gente. Né? Aí tem uma outra lista aqui enorme do que é ser o bom espírita e que a gente também tem que ler, né? Que também faz parte desse capítulo aqui e que vai seguir, vai nos jogar lá na parábola do semeador para que a gente possa entender o que a gente está semeando, em que pedaço que a gente está semeando, mas a gente não pode nunca esquecer daquela historinha que fala assim, né? Qual é o segredo, né, do sucesso? Né? Qual é o segredo da gente conseguir evoluir? Né? Fazer boas escolhas. Mas aí como é que a gente faz boas escolhas? Com experiência. E como é que a gente adquire a experiência? Fazendo mais escolhas. Então, quando a gente entende isso, que a gente precisa passar pelas mais escolhas para a gente errar, para a gente poder acertar, e por isso a gente tem que ser muito grato, a gente está eventualmente vivendo uma experiência difícil, né? E a gente só consegue ser grato quando a gente entende que a gente precisa passar, que a gente errou, em vez de a gente sair da coisa da culpa e mudar para... não tem mais culpa, errei, ponto. Agora vamos tentar acertar. Né? Essa é o caminho. E aí, é a recomendação principal do bom espírita, né? Que é o quê? Que reconhece, essa é uma frase que todo mundo conhece, mas agora fica bem para a gente finalizar aqui o nosso estudo, porque encaixa direitinho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, que a gente ainda tem, que são muitas, que não são poucas, né? Mas a gente precisa se esforçar. Vamos pegar uma de cada vez que seja, né? Uma má tendência que seja, vamos nos aprofundar nela, entender de onde ela vem, ao que ela está associada, se é o meu orgulho, se é o meu egoísmo, se é a minha vaidade, e vamos começar a trabalhar. Um de cada vez, porque a gente vai ter muitas encarnações para a gente trabalhar ainda. A gente vai ter várias, né, Evaldo? Teremos várias encarnações para trabalhar. Então, a gente precisa realmente nos esforçar para vencer o máximo que a gente conseguir com lucidez, como disse Joana ali, lucidez, saber, não, isso realmente eu já não faço mais, isso realmente eu não quero mais para mim. Então, vou deixar agora para vocês, para quem quiser fazer alguma pergunta, que não seja difícil, por favor, que eu consiga responder, senão eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Ô, Fátima, eu gostaria, em nome do grupo, de agradecer, né, por essa reflexão. Realmente, o que você trouxe, né, a gente lê, a gente estuda, mas quando você faz uma reflexão em grupo, eu acho que o entendimento ele amplia, Claro, né? Ele expande, e aí fica acessível. Você consegue imaginar como praticar, como colocar no meu dia a dia, digamos assim. Uhum. E quando você estava falando, né, pratica a lei de amor, justiça e caridade em sua pureza, em toda a sua essência e profundidade. E aí você trouxe para a questão do esforço, né, que é o nosso desejo, que é a nossa vontade de mudar. Uhum. E aí eu lembrei que o mundo espiritual, que é o nosso mundo, a nossa verdadeira realidade, vida, o que vale lá é a vontade e o pensamento. Né? Então, se a gente começar a colocar em prática aqui essa vontade, a gente já está exercitando o mundo espiritual, estando no mundo material, estando no mundo físico.
Eu achei interessante isso, tá? Da vontade. Obrigada, viu? Muito bom, eu concordo com você e acho que a gente utiliza muito pouco esse nosso talento aí do pensamento, né? Que é uma força muito grande, algo que a gente possui e que nos auxilia muito, né? A gente alinhar o pensamento, a gente nos conectar com o mais alto, a gente querer, né, fazer com que o nosso pensamento trabalhe a nosso favor, né? Quando a gente entende isso, isso tudo nos auxilia muito, sem dúvida, sem dúvida. Alguém mais? Ficou todo mundo tão caladinho? A Elisa falou que vocês são muito tímidos, né? Mas, mas agora é a hora, vamos falar um pouco sobre se alguém aqui já considera que já conquistou alguma coisa. Claro que todos nós já conquistamos. Eu só queria agradecer bastante a palestra, foi muito, assim, um estudo muito bom. Eu realmente, foi aquele de interiorizar e de, acho que, reflexão. Então, acho que deve estar todo mundo pensando, pensando e tentando digerir, né, tudo isso, porque realmente a gente sempre vai, que nem você foi citando, né, cada um dos itens, e você foi citando de uma forma assim, o comecinho a gente, legal, cheguei até aqui. Aí terminava e falava, caramba, ainda falta essa parte. Então, foi muito legal essa reflexão de realmente sair, né, daquela zona de conforto e falar, não, tem muito ainda que fazer. Então, gostei bastante, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Andressa. Obrigada a todo mundo aqui presente. A gente nunca pode esquecer que é muito bom e é importante que a gente olhe para frente, mas de vez em quando a gente pode dar um olhar para trás e ver que a gente já caminhou bastante, né? Que nós já avançamos, porque se a gente consegue identificar um único ponto aqui nesse estudo, isso já significa, né, que é uma melhora e que a gente já está no caminho, né? Coincidentemente ou não, porque não existe coincidência, nós estamos no nosso Evangelho do Lar, aqui em casa, exatamente nesse ponto. E na segunda-feira a gente faz as segundas-feiras. E a gente terminou esse item do Homem de Bem e o Can comentou, né, assim, nossa, mas é muito difícil, ainda falta muito. E eu falei exatamente isso, eu falei assim, pode faltar muito. Aliás, falta muito mais do que muito, né? Porque ele disse que isso aqui não é nem de perto tudo que a gente vai precisar fazer. Mas a gente já caminhou, a gente saber que a gente está na estrada, né, é maravilhoso. É como se a gente saísse sem bússola e, de repente, a gente encontrasse a bússola, um mapa, o GPS, enfim. Estar no caminho é muito melhor do que, né, não saber para onde está indo, né? A gente sair daquela condição de Alice lá no País das Maravilhas, que diz, né, que quando você não sabe para onde vai, qualquer destino serve. E não é assim. A gente já sabe qual é o nosso destino. Então, assim, esse entendimento de já saber qual é o caminho é uma bênção, já nos coloca numa condição muito favorável para a nossa melhora. Não é a condição superior ao outro, é condição de melhora nossa, íntima, com cada um de nós mesmos. Só queria fazer um comentário. Primeiro, agradecer a sua palestra, né? Obrigada, Ivo. Palavras bem colocadas. E uma constatação, enquanto você estava falando da lei, da 10ª lei moral, né? Que é a lei de justiça, amor e de caridade, me veio à cabeça assim, não é essa maneira que eu gosto que me faz sentido de pronunciar essa lei, né? Uhum. E aí até a Elisa, quando ela começou a falar, ela falou da lei de amor, justiça e caridade, né? Uhum. E a constatação que eu queria fazer é que exatamente faz mais sentido para a gente, pelo menos para mim, que a gente coloque o amor primeiro, né? Já que a gente não pode ser justo se a gente não ama, e a gente também não pode fazer caridade se a gente não ama.
né? E isso explica, por exemplo, né, quando eu estava lendo aqui, quando você estava falando, as perguntas do Livro dos Espíritos, né? E ele pergunta na pergunta 873 se o sentido da justiça na natureza, se o sentido da justiça está na natureza, ou se é resultado de ideias adquiridas. E aí ele diz que não faz parte, é uma coisa que é inerente, né, da natureza. Então, mas parece que o amor não é, porque ele, quando Kardec formatou, ele colocou a justiça primeiro. Né? Vamos imaginar, né, que quem trouxe esses ensinamentos para nós aqui, né, todos os espíritos que abraçaram essa tarefa, né, são espíritos muito elevados. Então, eles falam de alguma coisa que para nós é desconhecida, mas que para eles já é conhecida. Okay. Então, assim, o amor, né, já está totalmente entronisado dentro deles. E ele sabe que a gente só vai conseguir vencer essas coisas com amor, claro, mas a gente precisa ter o entendimento de todo esse processo, né? Então, a gente nunca pode esquecer que esse olhar, né, de perfeição está dado, inclusive, por espíritos já bem mais avançados. Bem colocado. Obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Boa noite a todos. Depois que o tímido do Ivo falou, a gente pode falar. Porque a gente também é tímido, né? A gente pode falar. Mas o que nessa colocação que o Ivo estava falando e a Fátima estava expondo para a gente, Kardec está sendo coerente com o que Jesus falou. Porque Jesus diz: colocar em primeiro plano Deus e sua justiça. Ele não coloca Deus e seu amor, ele coloca Deus e sua justiça. Porque Deus é amor. Deus é a expressão máxima do amor. Agora, Deus e sua justiça, qual é a justiça de Deus? O amor e a caridade. É o conjunto. É a prática desse amor e dessa caridade que simboliza a justiça de Deus. Então, Kardec está fazendo isso coerentemente com o que o Evangelho, com o que Jesus nos propõe. Evidentemente que a gente, por não termos ainda o sentimento de justiça, nós queremos nos agarrar num amor ainda bastante físico, bastante egoísta, porque eu só amo quem me ama. Agora, fazer a justiça não é, lógico, a justiça da lei dos homens, porque ela é falha como os homens o são, mas na lei de Deus é a cada um segundo as suas obras, como Jesus nos traz, né? Então, é esse contexto que Kardec coloca na questão da lei de Moraes, no capítulo 11. Nessa visão, porque o amor já é dado por Deus. Agora, a justiça nós temos que buscar esse entendimento, como a Fátima falou. E a gente ainda se acha capaz de lançar a mão da nossa justiça, né? Como falei, não é nem da justiça aqui da lei dos homens, mas do que aquilo que a gente julga moralmente justo, né? Então, por isso que Jesus falou, não julgueis, né? O tempo inteiro ele falou, não julgueis, porque, como diz Joana de Anjos, 99,9% das vezes que a gente julga, a gente está equivocado. E é verdade. Isso é fato. Quando passa um tempo, a gente fala, nossa, não era bem isso. Não era bem isso. Então, é importante que a gente esteja atento. Bom, eu espero que todos vocês tenham ficado com a imensa vontade de ler e reler esse capítulo, né? Não se assustem. Eu gosto muito de falar sobre ele, porque eu acho que a gente, cada vez que a gente lê, a gente vai achando mais uma nuancezinha, então é importante. E eu acho que, na verdade, ele não é não é alguma coisa que nos deixa assim desanimado, pelo contrário, eu acho que ele nos mostra um horizonte muito promissor, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. E eu espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês também,
de que nós temos um futuro maravilhoso, uma destinação linda para todos nós e que a gente realmente precisa nos entender mais, nos abraçar mais, nos amar mais, para que a gente possa melhorar e poder fazer realmente a diferença no nosso estar, né? Que a gente possa, quando deixar esse mundo, deixar ele melhor do que quando a gente aqui chegou. Então, Elisa quer que faça a prece agora. Então, vamos unir os nossos corações aos nossos mentores, agradecer muito a presença de todos eles durante toda essa noite de hoje, o nosso estudo, esse chamamento à nossa mudança de patamar evolutivo, ao entendimento de que podemos, que somos nós, espíritos capazes de modificar a nossa história, de avançarmos, de auxiliarmos, de sermos realmente homens de bem. Se longe está ainda essa caminhada, muito mais perto estamos do que ontem, e mais perto estaremos amanhã. Que na graça de nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, com as bênçãos do nosso Pai Maior, possamos ter muita esperança e abraçar esse esforço como algo de muita alegria, com muita alegria em nossos corações, porque estamos fazendo o trabalho que nos foi destinado pelo Pai Maior. Que possamos ter uma noite de paz, serenidade e muita gratidão para todos os acontecimentos que nos envolverem. Graças a Deus. Agradeço a cada um de vocês, agradeço a possibilidade de estar aqui dividindo, ao carinho e o sorriso de cada um de vocês, saudade dos que eu conheço, né, pessoalmente, e a vontade de já estar pertinho daqueles que ainda, né, que eu estou conhecendo agora. Um beijo muito carinhoso a cada um de vocês.